Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa série aqui falando sobre fé. E se você não assinou nosso canal ainda, assine o canal, ative as notificações e assim seja sempre informado dos novos vídeos aqui do nosso canal, das novas séries. Eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado. Amém? Vamos lá então. Aqui comigo, pastor Zait e Micael, discípulos e membros da nossa equipe ministerial aqui, discutindo esse assunto maravilhoso, crescendo no entendimento da fé aqui. E nós vamos falar sobre algo muito bacana aqui nesse vídeo. Complemento do texto de Hebreus 11, seguindo os ensinamentos que ali nos trazem. Ele vai nos trazer o seguinte ponto: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uma outra tradução também nos traz assim: aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Bom, o mundo natural, percebido pelos nossos sentidos naturais, são fruto ou consequências do mundo e realidade espiritual. É o que o texto nos dá aí a entender. Que também só podem ser percebidos pelos sentidos espirituais. Vamos dar nossas primeiras considerações aqui em cima desse conceito. Vou começar com o pastor Zait. Pastor Zait, e aí? Aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, o mundo natural é consequência do mundo espiritual. Como é que você vê isso daí, pastor? Compartilha conosco. Bom, antes desse mundo existir, né, Deus já tinha estabelecido aqui o seu reinado, o seu governo, né? E nós chegamos depois, então a gente pegou algo que já está andando, né? Então a realidade que a gente vê, que pensa que é concreta, ela depende muito da vontade de Deus e do reino dele que já está estabelecido, que é espiritual, né? Deus declara que ele é espírito e importa que aqueles que querem adorar, o adorem em espírito também. Então a gente que tem que subir o nível aqui. E para chegar ao conhecimento da mente dele, dos planos e dos desejos dele. Muito bem. Micael, primeiras considerações aí. Interessante assim, que quando a gente fala de fé, né, nós estamos já no quarto vídeo, né, da fé, e parece que é um tema que não acaba nunca, né, a fonte ali, porque é muito profundo, é muito rico, né? Mas tratando nessa questão que o senhor pontuou agora, eu acredito assim que a palavra fé, ela já te traz o pensamento de algo metafísico, algo sobrenatural. Um erro que nós não podemos tentar cair é tentar comprovar ou atestar a nossa fé aos incrédulos, né? Por quê? Porque fé você não se comprova, você vive ela. Por quê? Porque é algo que você crê dentro de você, como o pastor mesmo citou, que existe algo já estabelecido no mundo espiritual, Deus já determinou os princípios e você segue aquilo, né? Então, você não precisa provar para ninguém a sua fé, ou deixar de provar, ou atestar para alguém. A única coisa que você precisa fazer é viver a sua fé, praticar a sua fé. Então, assim, e como é que você pratica essa fé? Vivendo, saindo dessa realidade, porque a nossa vida, 90% do que ocorre nas nossas vidas hoje é muito natural, né? A gente espiritualiza alguns momentos ali, que vem para a igreja e tal, mas as nossas práticas são muito naturais. Então, essa naturalidade, ela acaba corrompendo aquela sensibilidade que tem no nosso espírito de ouvir a vontade de Deus para nós. Mas é necessário que o nosso espírito esteja sensível mesmo a ouvir esse comando do céu para nós, né? Porque a alma, ela precisa ser ativada, né? O espírito, ele precisa ser ativado.
E você vê que os heróis da fé, onde nós estamos vendo aqui, caminhando em Hebreus 11, foram homens que receberam essa direção no Espírito, né? Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, a Bíblia não diz que ele ficou apavorado, pediu, pelo amor de Deus, não me jogue lá, por favor, eu faço o que você está pedindo. Em momento algum. E nem o contrário, né? Ele também nem foi aquele cara arrogante, né? Eu sou o cara, eu sou o homem de Deus, me joga lá, coloca mais, né? Sim, exatamente. Quando foi lançado na fornalha 5.000 graus, né? Ele falou, se for da vontade do meu Deus, olha que afirmação, né? Que convicção de que você... Eu acho que a gente parte do pressuposto de que você não vive mais para você. Né? Você vive para Deus e a vontade dele vai ser cumprida. Você compreende que, na verdade, a fé é você voltar à vivificação da lealdade. Onde é esse ambiente? É lá no Éden. Você está vivendo literalmente a lealdade antes da queda. Né? E quando você vive na lealdade a Deus, Deus garante o impossível para você. Adão nomeou todos os seres, todos os animais, répteis, pássaros, a inteligência desse ser. Né? Então você vive num ambiente onde não tem limitações. Por quê? Porque você vive totalmente na dependência de Deus. Então você obedece, você é leal e Deus manifesta a glória dele ali. E Daniel é uma prova disso, quando ele fala, se for da vontade de Deus, né, eu morrerei, senão ele vai me livrar. Então você aceita qualquer sentença, porque você está sendo movido pela fé. Agora, quando você está sendo movido pela razão, pela emoção, você só quer uma sentença, a vitória. Se der errado, não vale. Se a Hilux não estiver lá na porta, não é de Deus, entendeu? Desse jeito, né? Assustador às vezes, né? Vamos agregar um outro texto aqui para a gente continuar a conversa. O texto que eu quero agregar é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 14. É um texto bem conhecido e que vai agregar esse sentido aqui. O que diz lá? 1 Coríntios 2, 12 ao 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Estamos falando isso de forma repetida, né? A realidade da eternidade, o que já está pronto. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, mais uma vez, né, conectando esse texto aqui a tudo que a gente já tem falado. Primeiro, há algo que está pronto, algo que já está feito, algo que já é o fato, é a pragma, que está na eternidade, que está nesse campo espiritual, que nós precisamos chegar nesse lugar, entendendo, com discernimento espiritual. E quem nos conecta a isso é o Espírito Santo, para que a gente entenda o que já está lá, para que nisso que já está lá nós possamos crer, a fim de que essa fé traga essa realidade, como diz o texto, aquilo que pode ser visto, sendo produzido a partir daquilo que não se vê. Então o que eu não vejo, o que está na eternidade, como é que eu sei que essas coisas estão lá? A Bíblia. As Sagradas Escrituras é que nos dão o mapa, não é à toa que chamamos de testamento, ou seja, é aquilo que nos foi deixado como herança, é aquilo que já falamos, né, que o texto aqui diz, conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então eu preciso conhecer isso, e é a Bíblia que me faz eu conhecer essas coisas. Então a partir do momento que eu vejo na Bíblia, eu posso crer que isso está lá. Então, se está feito lá, eu posso, vivenciar essas realidades aqui no nosso contexto de vida, tá? E essas coisas, elas são comparadas com coisas espirituais, tá? Então, é fato que temos tesouros e riquezas maravilhosas no mundo espiritual, esperando para serem manifestadas em nossa realidade natural. Esse é o desejo de Cristo, como ele mesmo ensinava seus discípulos a orarem. Né? Lá no texto de Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De que maneira?
Qual é o padrão? Qual é o princípio? Na terra, como é no céu. Então Jesus mostrou qual era o link. Como é que você... seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Sim, mas como que eu vou saber isso? Qual é o parâmetro? Como eu vou discernir essa vontade? Como eu vou saber, sabe, o que é do teu reino e o que não é? Tem um jeito. Qual? Você vai pedir para acontecer na terra como acontece no céu. Então, olha a conectividade, né? Eu preciso discernir essas coisas. Esse texto de Mateus 6 traz Jesus mostrando aos seus discípulos que existiu uma realidade no reino do céu que pode transformar as coisas aqui na terra. Tá? A realidade... Aí eu vou para a segunda pergunta para a gente poder conversar, que eu quero ouvir vocês. A realidade natural e a realidade espiritual, como que elas se conectam? A gente já descobriu, já entendeu que a gente precisa discernir. Lá tem aquilo que o texto de Coríntios nos diz, algo que Deus nos deu de forma gratuita. Então eu preciso entender elas. A Bíblia é que me dá essa testificação. E o Senhor falou, olha, eu tenho que buscar o padrão que está lá, que a Bíblia me diz, que está lá, e buscar para cá. Como que isso se conecta? Como que esse negócio se liga? Né? Como que ele se interliga? Como esse contato acontece, essa comunicação acontece? Vamos inverter agora, vamos começar com o Micael e depois a gente vai para o Zait. E aí, Micael, como é que você enxerga isso aí? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Não é? Essa é boa, essa aí é... Vou tomar um café aqui. Peraí. Ainda tem que molhar a garganta para dar uma... Olhar os neurônios, né? Bom, como que a Terra, né? Como é que esse projeto da Terra se comunica, né? Com esse projeto do céu. Eu acho que o primeiro ponto é entender que as minhas expectativas, né? Elas precisam ser muito bem direcionadas, né? O primeiro ponto é isso, você entender que as minhas perspectivas, elas não podem ser só naturais, né? Acho que o segundo ponto é perceber que tudo que Deus constrói, né, é para a coletividade. Então, assim, Deus pode te manifestar algumas coisas na sua vida que vai te regozijar muito, mas as maiores obras de Deus na humanidade é para o coletivo, né? Então, quando Deus manifestava no Antigo Testamento, vinha para falar alguma coisa, era um livramento para uma cidade, era uma direção, era para conduzir todo um povo, né? Então, um dos pontos que eu preciso entender como cristão é perceber o propósito de Deus para aquela situação na terra, naquela circunstância, né? Você vê que sempre quando Deus queria fazer algo grande, principalmente nos livros de dos juízes ali, eles sempre separavam um juiz, ele direcionava uma pessoa para que essa pessoa, pela fé, né, por uma prática de obediência e fidelidade, ela viesse a executar um plano que era de Deus. E aí a glória voltava para Deus e as pessoas se regozijavam ali. Então, eu acredito que precisa ter essa comunicação entre a terra e o céu em questão de expectativas, né? Quais são as minhas expectativas em relação ao que vai ser feito e quais são as expectativas de Deus? Será que está casando essas expectativas? Está alinhado? Será que está alinhado, como nós dissemos, pela palavra? Né? E eu percebo muito assim que essa afirmação de que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, nós usamos errado muitas das vezes, né? Porque queremos ligar qualquer coisa que sequer Deus desejou ligar nos céus. Então, eu vou ligar aqui e vai ter que acontecer. Vou orar aqui, vai ter que acontecer, vai ter que ser, porque eu tenho fé, porque Deus... É como se Deus tivesse submetido às minhas emoções, às minhas vontades, né? Ao meu querer. Deus se submete ao meu querer, porque vou ligar aqui, vai ligar lá. Mas não, é uma coisa muito mais abrangente. Existe um propósito de reino. Tem um propósito de reino? Tem um propósito global? Existe um propósito para manifestar a glória de Deus? Ou isso é só para manifestar o meu ministério, a grandeza do meu ministério, do meu dom, do meu talento? Então, eu acho que vai muito por essa linha de raciocínio, no sentido de que eu preciso priorizar a vontade de Deus, o plano de Deus, né? A vontade dele tem que ser plena e pronto, final. E a minha vontade tem que estar sempre em segundo plano, é o que
João Batista pregava, né? Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Importa sempre isso. Uma passagem interessante é que Jesus, ele está... a mãe de Jesus, Maria, acha que Jesus está perdido ali e tal, em Jerusalém. Aí ela acha Jesus, ele está no meio dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres, né? Ensinando com 12 anos. E ela fica preocupada: meu filho, você se perdeu, você sumiu. E aí ele: não, mãe, eu não estou perdido. Eu tenho um propósito, eu vim cumprir a vontade do meu pai, né? Então, ele estava alinhado com Deus. Então, mas como é que ele se alinhou? Ele se alinhou constantemente a obedecer à vontade de Deus, desde a sua infância. Você vê que aos 12 anos ele estava ali ensinando. Se ele ensinou aos 12, ele passou desde da sua fase perceptível de raciocínio ali, de 7, 8 anos, né? Buscando esse entendimento, desde a sua infância até a sua adolescência. Então, eu acredito que é um processo progressivo, onde você obedece e Deus vai te dando mais esclarecimento. Aí Jesus chega e afirma: não, mãe, eu vim aqui cumprir a vontade do meu pai. Então não estou perdido em Jerusalém, não. Eu estou achado aqui, ó, tá? Estou no lugar onde tinha que estar, fazendo a vontade do meu pai. Muito bom, muito bom. Pastor Zait, e aí, pastor? Realidade natural e espiritual, como se conectam? É uma pergunta bem capciosa. Mas complementando o que o Micael falou, eu vejo que só tem como conectar quando eu entendo a questão do domínio de Deus, né? O salmista fala que ele domina sobre toda a terra. E eu tenho que entender qual é o meu lugar dentro desse domínio, né? E para chegar a essa compreensão, só através do que foi revelado, o mistério revelado, que é Cristo Jesus, e através da igreja. Eu tenho que vivenciar essa realidade de ser igreja aqui na Terra. E ser igreja é conectar-se com outros irmãos e viver uma submissão, né? Porque eu digo assim, submissão, dizendo que nós estamos debaixo de uma missão maior e nós temos missões inferiores que cada um vai cumprindo, né? Mas essa submissão, ela só se completa quando a gente está disposto aqui a não querer sobressair, não se sobrepor, mas estar debaixo daquilo que Deus determinou para a gente fazer e só ir até ali, para poder encaixar e dar o suporte para o próximo irmão, né, encaixando no outro e a missão ser completa. Então eu vejo que essa realidade, ela só se conecta quando a gente trabalha dentro daquilo que é a agência que é de lá. A agência do céu, é a igreja aqui na terra. Se a gente estiver trabalhando conforme, né, os ditames, os princípios que foi dado para a igreja, como uma embaixada aqui na terra, ela cumprir seu propósito, sua missão, eu vejo que a gente vai conseguir se conectar, né, com essa realidade espiritual aqui na terra. Fora da igreja, sem ser igreja, não tem como se conectar. É um dos aspectos que eu vejo. Claro. O texto de Coríntios deixa isso muito claro, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, não vai, né? Um ponto que eu acho que é fundamental nisso também é o que o apóstolo, que Paulo vai falar sobre a questão de comparando aqui, ó, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? As coisas do Espírito de Deus, elas vão se discernir de forma espiritual. O homem espiritual, ele discerne essas coisas. Sabe o que eu percebo que é crucial para mim poder caminhar
na conexão da realidade natural com a realidade espiritual é o altar. Se eu não for um homem espiritual, e ser homem espiritual aqui não está apenas, não se trata apenas da questão daquele que nasceu de novo. O espiritual é o que cultiva a espiritualidade, que se desconecta, tá, de uma vertente dominada pela natureza carnal. Aqui, o espiritual é aquele que Jesus diz lá em Lucas 9:23. Quando Jesus diz, olha, aquele que quiser vir após mim tem que fazer 3 coisas. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz todo dia. E terceiro, me seguir. Não é? Então, o espiritual, o homem espiritual é esse homem. É aquele que negou a si mesmo. Né? E aí muito daquilo que vocês falaram, né? De tirar suas próprias expectativas, de morrer para a sua própria vontade, né? De diminuir para as suas próprias ambições. Então, eu tenho que desejar os planos de Deus, desejá-los mais do que o que eu desejo para mim. É o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, é disso que se trata, negar a mim mesmo. Depois eu tenho que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? O tomar a cruz é exatamente o processo da mortificação diária da natureza carnal, de qualquer tipo de impulso que ela possa demonstrar para querer novamente tomar o protagonismo da minha alma. Não é? Porque o espírito e a natureza carnal estão ali, um lutando contra o outro para ver quem vai exercer protagonismo sobre a alma, quem vai influenciar a alma, quem vai conduzir a alma. Então, o processo do tomar a cruz todo dia é isso, é não deixar qualquer tipo de oportunidade para que a natureza carnal ganhe esse acesso de protagonismo. Né? E depois segui-lo. Mas seguir parece uma coisa tão básica, muito pelo contrário, Jesus foi muito enfático em falar o que significava isso. Não é? Teve um que disse, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Ele falou, deixa eu dizer uma coisa para você, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então não pense você que andar comigo é hotel de 5 estrelas, é avião de primeira classe, olha, você não tem nada de estrela do gospel não, filhão, essa realidade é da galera que já se perdeu há muito tempo, comigo eu não sei onde eu vou dormir, não faço ideia. Então, seguir é isso, né? A outro, né? Senhor, eu vou para onde o Senhor for, deixa eu dizer, deixa eu ensinar uma coisa aqui. Se você quer enterrar o pai, se você quer despedidos da sua família, para depois disso me seguir, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não vai funcionar para você. Então você tem que desconectar de todo tipo de elo natural que possa ser um agente limitador para lá no meio da caminhada fazer você desistir. Lá no meio da caminhada, está lá no meio do processo, rapaz, mas deu uma saudade das coisas que eu fazia quando eu estava lá fora, quando eu estava... Então não, se você colocar a mão no arado, olhar para trás, você tem que entender que é aquilo ali, você vai embora. Não tem volta mais, não tem despedir de ninguém, não tem, eu deixei uma coisa por fazer. Então seguir envolve um nível de entrega muito grande. Então esse espiritual que vai conectar-se com a realidade espiritual é alguém que tem esse entendimento de altar, que vive essa realidade de altar, que está progredindo nisso, né? Porque isso é um processo de progressão. E também eu posso estar regredindo, mas o ideal é que nós estejamos progredindo, avançando, como Paulo diz, olha, já uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás, eu estou avançando, né? Estou avançando em direção ao alvo. Então, o altar é um processo de progressão, eu vou dia a dia, cada dia, por isso que ele falou, a cruz é todo dia você está progredindo nesse perfil comportamental que me habilita a ser um homem espiritual, me dando acesso a essa realidade que provém do Espírito, que a Bíblia nos esclarece, nos faz enxergar. E é isso aí. E nós vamos falar mais sobre esse tema, né? Nós estamos aqui crescendo nisso daqui, mas no próximo vídeo. Então, fique com a gente, né? Continue acompanhando a nossa série sobre fé e, em especial, essa última etapa que a gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Fique com Deus. Um abraço.